Os afro-alemães, também conhecidos como alemães negros, são cidadãos ou residentes da Alemanha provenientes da região subsaariana da África. No século XVIII, havia uma presença significativa de negros na Alemanha, mas ao longo do tempo, esse número diminuiu, resultando em poucos ou nenhum afro-alemão em algumas partes do país, especialmente em cidades como Hamburgo e Frankfurt. Estas cidades, que eram anteriormente centros de forças de ocupação após a Segunda Guerra Mundial, viram uma diminuição da presença afro-alemã. No entanto, com a imigração mais recente e o desenvolvimento do comércio e migração modernos, comunidades afro-alemãs substanciais surgiram em cidades como Frankfurt, Berlim, Munique e Colônia. Este aumento na presença de afro-alemães é evidente, e figuras notáveis como Kevin Prince Boateng e seu irmão gêmeo Jerome são descendentes desses afro-alemães. No vídeo, exploraremos o apagamento da ascendência africana na Alemanha e os fatores que contribuíram para a redução dessa presença ao longo da história. No ano de 1682, Frederick William, um influente eleitor de Brandemburgo, na Prússia, estabeleceu o compartimento africano de Brandemburgo. Nesse período, ele também instruiu a construção de um forte na costa atual de Gana, visando enfrentar as grandes potências marítimas da Europa. O forte recebeu o nome de Gross Friedrichsburg e foi concebido como um ponto de partida para o comércio de escravos alemão. Anos mais tarde, navios negreiros alemães, incluindo o Frederico III, foram utilizados para transportar milhares de escravos africanos. Alguns destes escravos acabaram sendo comercializados no mercado de escravos de São Tomé nas Ilhas Virgens, conhecido como um dos mais importantes do mundo. Os africanos eram trazidos como escravos da costa ocidental da África, onde diversas propriedades alemãs foram estabelecidas, especialmente na Costa do Ouro. Durante esse mesmo período, os escravos eram negociados por tecidos de linho alemães, e ocorriam casamentos interraciais forçados. Antes da Primeira Guerra Mundial, milhares de negros viviam na Alemanha, provenientes da África, América do Norte, do Sul e do Caribe. Contudo, com o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, as viagens internacionais e a migração foram severamente limitadas. Em 1914, os alemães impuseram regras rigorosas de migração, especialmente para aqueles que visitavam o país apenas por motivos comerciais e planejavam permanecer temporariamente. Após o término da Primeira Guerra Mundial, os imigrantes que ainda estavam no país enfrentaram restrições significativas, pois não podiam partir devido à falta de passaportes e documentos de viagem, resultando em sua detenção no país. Durante o regime nazista, o apagamento dos afro-alemães foi um processo gradual, influenciado por condições severas e leis discriminatórias. Durante o governo nazista, os negros foram assediados e perseguidos, pois o partido promovia a ideia de supremacia ariana e buscava purificar a população alemã por meio de políticas raciais extremas. As políticas nazistas, marcadas por extremo nacionalismo, racismo e totalitarismo, resultaram em leis que levaram muitos negros a serem detidos em prisões, hospitais, instalações psiquiátricas e campos de concentração. Além disso, vários afro-alemães foram forçados a se alistar no exército alemão durante a guerra, enfrentando discriminação e maus tratos nas linhas de frente. Aqueles enviados para a Frente Oriental enfrentaram condições particularmente brutais, contribuindo para a significativa diminuição da população afro-alemã durante esse período. As leis raciais de Nuremberg foram promulgadas pelo regime nazista em setembro de 1935. Originalmente destinadas para os judeus, essas leis foram estendidas para afetar também negros e pessoas de ascendência romana em novembro de 1935. Durante esse período, aqueles que não eram de ascendência ariana eram rotulados como não-arianos. A primeira lei de Nuremberg, conhecida como a Lei da Cidadania, estipulava que um cidadão alemão deveria ter origem alemã ou parentesco de sangue, excluindo assim os não-arianos dos direitos políticos na Alemanha. A segunda lei, que buscava proteger a pureza do sangue alemão e a honra do país, proibia casamentos e relações sexuais entre alemães e aqueles considerados como parentes por vínculos sanguíneos. Essas leis dificultaram significativamente para os negros na Alemanha a realização de casamentos ou a construção de um futuro, apesar de alguns desafios interraciais. Mesmo que alguns negros estivessem romanticamente envolvidos com arianos, esses relacionamentos eram perigosos para ambos os parceiros. A pressão era especialmente sentida pelas mulheres alemãs brancas, que eram encorajadas a se divorciar de maridos negros, pois a presença dos afro-alemães era vista como uma ameaça à pureza racial.
Os afro-alemães eram popularmente conhecidos como bastardos da Renânia, um termo depreciativo usado para descrever pessoas de ascendência mista. O ódio em relação à ascendência africana era evidente em diversas formas, incluindo declarações depreciativas feitas por figuras como Bernhard Dernberg, o diretor alemão de assuntos coloniais, que chegou a sugerir que algumas tribos nativas e animais deveriam ser destruídos. Durante esse período, não apenas os africanos, mas também os judeus e aqueles que não eram considerados de sangue alemão foram alvo de críticas. Crianças negras enfrentaram exclusão de escolas e críticas de seus pais, sentindo-se solitárias, isoladas e excluídas da sociedade. Embora desejassem integrar-se à Alemanha, isso era proibido, especialmente quando os nazistas assumiram o controle da educação, impondo proibições formais contra estudantes negros. A lei nazista, por sua vez, proibiu completamente crianças judias de frequentarem escolas públicas alemãs. A esterilização forçada foi uma estratégia cruel empregada pelo regime nazista para perseguir pessoas negras na Alemanha. Eles implementaram a esterilização forçada em crianças multirraciais na Renânia, com o objetivo de evitar a mistura racial. Os nazistas viam os homens negros como uma ameaça para a força e pureza da raça ariana, e como resultado, muitos foram esterilizados à força para torná-los incapazes de ter filhos. Em 1933, os nazistas anunciaram a Lei para a Prevenção de Descendência com Doenças Hereditárias, apresentando-a como uma medida para evitar a mistura de raças. Durante esse período, aproximadamente 400 mil pessoas foram submetidas à esterilização forçada. Um exemplo trágico é o caso de Ferdinand Allen, filho de um pai britânico negro e uma mãe alemã branca, que foi esterilizado à força por ordem judicial em 15 de maio de 1941. Posteriormente, Allen foi assassinado pelos nazistas em Nuremberg, seguindo seu programa T4. O programa T4, também conhecido como Programa de Eutanásia, foi uma política nazista que envolvia a eutanásia involuntária de pessoas com deficiências físicas e mentais. Além disso, o programa tinha como alvo grupos considerados indignos de vida, incluindo afro-alemães. Este programa teve um impacto significativo no declínio da população afro-alemã, permitindo não apenas a esterilização forçada, mas também o assassinato daqueles considerados racialmente inferiores. Uma das vítimas notáveis do programa T4 foi Hilarius Gilges, um dançarino alemão negro e ativista comunista. Gilges foi assassinado pelos nazistas, e seu corpo foi deixado na rua em 20 de junho de 1933, durante os primeiros meses do regime nazista. O assassinato de Gilges é representativo da brutalidade e discriminação enfrentadas pelos afro-alemães durante esse período sombrio da história. A Lei para a Restauração da Função Pública Profissional, promulgada em abril de 1933, foi uma medida que visava remover judeus e outros considerados politicamente não confiáveis de cargos governamentais, incluindo posições de ensino em escolas e universidades, bem como funções administrativas na função pública. A lei definiu judeus como aqueles com pelo menos um avô judeu e incluiu dissidentes políticos, homossexuais e outros considerados indesejáveis pelo regime nazista. A ascendência africana foi severamente afetada por esta lei, uma vez que apenas os cidadãos poderiam se tornar funcionários públicos, resultando na perda de passaportes e em condições de trabalho difíceis para afro-alemães naturalizados, especialmente na indústria cultural como música e filmes. Muitos alemães adotaram essa ideologia e discriminaram abertamente pessoas negras, tornando-as estranhas na visão racial nazista. Para lutar pelos seus direitos, a comunidade afro-alemã participou de protestos e manifestações, desafiando ativamente a discriminação racial. Além dos protestos, eles se envolveram em desobediência civil, recusando-se a cumprir medidas discriminatórias, como no caso de Michael, um alemão negro que se recusou a seguir a política nazista de discriminação racial no transporte público durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar de todas as regras discriminatórias implementadas pelos nazistas, a comunidade afro-alemã lutou pelos seus direitos nos anos mais recentes. Eles participaram de protestos, manifestações e também recorreram a ações legais para desafiar práticas discriminatórias. Alguns afro-alemães desafiaram com sucesso a recusa do governo alemão em conceder-lhes direitos de cidadania nas décadas de 1950 e 1960. Ao longo da história, a comunidade afro-alemã enfrentou desafios significativos, incluindo a exposição em zoológicos humanos durante a década de 1930, onde africanos eram exibidos como atrações. Mesmo enfrentando discriminação,
Muitos afro-alemães expressaram suas identidades culturais através de formas artísticas como música, literatura e arte, desafiando estereótipos. Infelizmente, alguns ativistas afro-alemães foram mortos por seu ativismo, incluindo Amadou Antônio Kiowa. Amadeu Antônio Kiowa nasceu em Quimbele, Angola, em 12 de agosto de 1962 e faleceu em Eberswalde, Alemanha, em 6 de dezembro de 1990. Era um trabalhador contratado. Ele foi uma das primeiras vítimas conhecidas da violência da extrema-direita na Alemanha reunificada. Sua morte gerou indignação, levando à criação da Fundação Amadou Antônio, que trabalha para combater o racismo e a xenofobia na Alemanha. Placas memoriais chamadas Stolperstein foram dedicadas às vítimas negras da perseguição nazista. Agradecemos a todos por acompanharem este mergulho profundo no tema e convidamos vocês a deixarem seus comentários e se inscreverem no canal para continuarmos explorando assuntos relevantes. Até o próximo vídeo!